Minhas irmãs e meus irmãos em Cristo Jesus, de uma forma sorrateira e com bastante hipocrisia, os interlocutores de Jesus se armaram para tentar pegá-lo em alguma palavra. O objetivo era destruir Jesus. De uma forma muito clara, agora era algo bastante incisivo. Jesus precisava ser eliminado. E colocaram Jesus contra a parede, dentro de uma questão que envolvia não simplesmente o aspecto religioso, mas o aspecto também político. Pois, diante da cobrança do imposto, se Jesus dissesse que não deveriam pagar impostos, Jesus poderia ser condenado pelo Império Romano como alguém que estava causando uma rebelião. Se Jesus dissesse que deveria pagar o imposto, eles iriam dizer que Jesus era um traidor do povo judeu. Vejamos que situação Jesus é colocado. Por isso Jesus os chama de hipócritas. O Evangelho de hoje, meus irmãos e minhas irmãs, é uma belíssima oportunidade de nós revisarmos alguns conceitos de nossa catequese que um dia todos nós aprendemos, todos nós ouvimos, seja na nossa catequese de primeira Eucaristia, de Crisma, ou na catequese permanente, porque nós cristãos temos que estar constantemente no aprendizado e na formação, ou talvez aqueles ensinos que nós tivemos com nossos pais, ou com nossos professores, que nos conceituaram muito bem sobre a pessoa humana a partir do Evangelho de Cristo. Porque quando nós, meus irmãos e minhas irmãs, perdemos o conceito do que é a pessoa humana a partir de Cristo, nós então somos capazes de abraçar tantas ideologias que nos são apresentadas. E são nos colocados como verdadeiros óculos para que nós possamos observar a sociedade, para fazer uma leitura da realidade, e essas ideologias, grande parte delas, nos colocam longe de Jesus Cristo. Pois precisamos partir de uma premissa, em que a própria palavra de Deus assim nos dá. Nós somos cristãos. O cristão é alguém comprometido com o Evangelho de Cristo. Alguém que se propõe em viver em comunhão com Deus. E viver em comunhão com Deus significa também viver em comunhão com o mundo. Nós não fugimos do mundo. Nós não damos as costas para o mundo. Nós temos que entender que o mundo não é nosso inimigo, porque Deus ama o mundo e amou de tal forma a humanidade e o mundo que veio até nós através do seu Filho Jesus Cristo para nos salvar, para nos resgatar. Deus se insere na nossa história para fazer o resgate do ser humano. Por quê? Porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E isso faz com que nós compreendamos o senhorio de Deus na vida humana. Em que sentido o homem é criado à imagem e semelhança de Deus? Para que fim Deus criou o ser humano? Há, meus irmãos, uma diferença. Nós não somos iguais a Deus, nós não somos deuses. E aqui nós vamos entender o grande pecado dos nossos primeiros pais. Desejaram ser como Deus. Nós amamos o mundo, mas amar o mundo não significa ser mundano. Aqui está a diferença. Amar o mundo como Cristo ama e não sermos mundanos.
porque somos cidadãos dos céus. E somente, meus irmãos e minhas irmãs, quando nós compreendemos o mistério da encarnação, Deus que se fez homem, se fez humano e assumiu a nossa humanidade, é que nós vamos compreender o nosso mistério e o grande valor que nós temos como seres humanos. A maravilha que é ser humano, porque somos a imagem e semelhança de Deus. Somente em Cristo, o Verbo encarnado, nós entendemos verdadeiramente a nossa missão. A nossa missão que é caminhar rumo à eternidade. De nós nos realizarmos como seres humanos, porque temos a capacidade de conhecer e amar a Deus. Temos a capacidade de nos conhecermos. Deus nos criou com liberdade para nós podermos amar o próprio Deus, para nós podermos nos amar, para nós amarmos o nosso próximo. Isto é, nós não somos uma coisa, nós somos alguém. Com essa capacidade de um autoconhecimento, de nos doarmos livremente para o próximo, de entrarmos em comunhão com Deus, de vivermos a graça de Deus. Nós, meus irmãos, temos uma mesma origem. E quando nós compreendemos isso, compreendemos que fomos resgatados por Cristo, que somos filhos de Deus no Filho Jesus Cristo, e que somos todos irmãos, nós vamos entender, meus irmãos, que não vamos ser absorvidos por teorias de machismo, de feminismo, porque somos todos irmãos. E quando nós compreendemos que somos todos filhos de Deus e irmãos, nós vamos sempre respeitar a dignidade do próximo. Nós não vamos passar e pisar em cima do nosso próximo. Nós vamos valorizar o homem enquanto homem, a mulher enquanto mulher. Nós vamos viver um respeito. Por quê? Porque somos vocacionados para a eternidade feliz. Porque fomos criados por Deus com igual dignidade enquanto pessoas humanas, aonde um vai complementar o outro. Deus quis que fôssemos um para o outro, uma comunhão de pessoas, onde homem e mulher vão transmitir a vida. Assim, nós seres humanos somos vocacionados para sermos religiosos, ou seja, o homem é um ser religioso que caminha para Deus. E quando nós compreendemos isso, meus irmãos e minhas irmãs, que temos que viver em comunhão com Deus, nós entendemos o nosso papel, a nossa missão de vivermos no mundo como imagem e semelhança de Deus. Que somos vocacionados para nos realizarmos, para vivermos a felicidade como filhos de Deus, como irmãos inseridos no mundo, vocacionados para a eternidade. Assim, meus irmãos e minhas irmãs, nós vamos entender a resposta que Jesus deu à pergunta que lhe foi feita no Evangelho de hoje. Enquanto os interlocutores de Jesus, mergulhados naquela hipocrisia toda, queriam colocá-lo numa situação difícil, nós poderíamos nos perguntar: será que aqueles interlocutores de Jesus, seriam eles diferentes de muitas pessoas hoje, que olham para os cristãos, que olham para nós, e que gostariam também de fazer essa mesma pergunta para nós? Se devemos servir a Deus ou devemos servir a César? Encontramos pessoas e ideologias que nos querem, como cristãos que somos, talvez confinados dentro da sacristia,
talvez confinados dentro da igreja, talvez confinados a um genuflexório, passando o dia rezando, ou talvez numa sala de catequese. Que quando nós nos posicionamos falando sobre a vida humana, nos dizem que o Estado é laico. Sim, o Estado é laico, mas nós somos homens e mulheres de fé. E muitos outros homens e mulheres que são cristãos e que creem em outras formas de religião e que devem ser respeitados, que devem ser valorizados. Isto é, meus irmãos, nós precisamos sempre compreender que na nossa sociedade, nós cristãos temos um papel importantíssimo. Então, o que de fato é de Deus e o que de fato é de César? Nós somos de Deus, somos imagem e semelhança de Deus. Eu sou de Deus, tu és de Deus. Então, o que nós temos que dar a Deus? O que de fato é de Deus, somos nós. E o que é de César? Se nós, meus irmãos, colocamos no lugar de Deus os Césares da vida, nós estaremos dando para César o que não lhe pertence. Estaremos escravizando a nossa vida. E muitas vezes isso acontece quando nós criamos um Deus para nós mesmos. Quando nós rompemos com Deus. Quando ficamos, meus irmãos, desconstruindo a nossa existência. Quando vivemos abaixo da nossa dignidade. Quando nós maculamos a nossa imagem e semelhança de Deus. O episódio do Evangelho de hoje, meus irmãos e minhas irmãs, nos faz entender que nós valemos muito mais porque somos filhos de Deus e que temos que promover a dignidade da vida humana. Nenhuma relação comercial pode matar a dignidade humana. Nenhum trabalho pode matar a dignidade humana. Nem a lei do mercado pode matar a dignidade humana. Nada. Porque somos filhos de Deus. Nenhuma ideologia pode abrir mão do ser humano. Porque somos filhos de Deus. No episódio do Evangelho de hoje, a imagem cunhada na moeda era a imagem de César. A moeda pertencia ao imperador, pertencia ao império. Circulava em todos os lugares do império. O império tinha a sua origem, tinha o seu destino e o seu valor. E o ser humano? E nós, meus irmãos? Nós somos a imagem de Deus. A imagem de Deus está cunhada no nosso ser. O nosso ser é marcado pela imagem de Deus. Em Deus tem sua origem. E no mundo nós circulamos. Temos o nosso valor. Mas temos um destino diferente. Se a moeda serve para a circulação, para a compra, para a venda, nós não servimos para sermos comprados ou vendidos. Para ficarmos de mão em mão, porque somos de Deus. Nós temos um destino diferente, e esse destino é a vida eterna. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, dai, pois, a César o que é de César, e dai a Deus o que é de Deus. Professemos a nossa fé.